Paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Luiz Prates. Quero trazer uma meditação no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde a minha epígrafe diz: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Em outras transliterações diz: mas, sob, S-O-B, sob a tua palavra, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara de todos com que estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esta passagem é bem conhecida, algumas epígrafes vai nos trazer a chamada também dos primeiros discípulos. Jesus, que vai estar trazendo a manifestação da glória de Deus, mas de forma humanizada. Ele é o sumo modelo de produzir excelência. Ele possuía o talento da adaptação e definia bem os seus objetivos, tomava decisões que criavam maiores possibilidades de produzir maiores resultados. Possuía uma visão de valores correta. Ele atraía pelo poder da socialização. Era um exímio na arte da comunicação. Era um descobridor de necessidades e, ao mesmo tempo, o maior apontador de soluções. Ele possuía uma visão futurista e elevada. Ele dava autonomia com liberdade. Ele era um autêntico servidor. Ele sabia alimentar as 7 fomes básicas do ser humano. A primeira fome é a fome de reconhecimento. Ele era um motivador. Ele sabia celebrar cada indivíduo no seu ponto forte. Ele alimentava a fome de estímulos, ou seja, ele otorgava a autoridade com autonomia. Ele alimentava a fome de acontecimentos novos, inesperados. Andar com Jesus era andar numa vida diária sem tédio e sem rotina, porque sempre havia novos acontecimentos. Ele alimentava a fome de estrutura, que dá ao homem um ponto de referência para a sua vida. Ou seja, ele indicava as soluções acertadas para a vida do homem. Ele alimentava a fome de contato, do toque, do abraço, do aperto de mão, do sentar crianças no seu colo, a sensação que nós, seres humanos, temos como uma necessidade que faz parte do nosso DNA emocional, faz parte da espécie humana. Ele alimentava a fome de assertividade, ou seja, ele mostrava a cada um a sua ocupação correta pela qual ele deveria ter não apenas sucesso, mas autorrealização. Ele alimentava a fome de motivação, ou seja, dar um motivo para uma ação, ou seja, movimentar-se para uma ação. Jesus, na sua primeira reunião ministerial, depois de estar selecionando os que estariam fazendo parte do seu conclave ministerial inicial, ele faz na sua primeira reunião uma declaração de fé. Só que a declaração de fé de Jesus é diferente de tudo aquilo que nós entendemos como declaração de fé do ponto de baixo para cima, horizontal ou humano. O que é que ele declara? Ele tem um conceito de fé mais elevado. Ele diz a todos aqueles que vão segui-lo: vocês estão seguindo um homem morto, porque eu não vim para viver, eu vim para morrer. Ou seja, a declaração de fé de Jesus está sendo pautada em cima de uma base de que a fé genuína
com essência divina, que veio de cima para baixo, não é encontrar algo pelo que viver, e sim encontrar algo pelo que eu possa morrer. Os homens, quando encontram alguma coisa na vida, se declaram: encontrei algo pelo que posso viver. Jesus diz: comigo é diferente. Você vai encontrar algo pelo que você seja capaz de morrer. Segundo o conceito que Jesus trazia para aqueles que eram chamados, ele clareava a consciência de todo ser humano que o ouvia, escutava, para que pudesse ter, além do conhecimento, o entendimento que gera um amadurecimento. Porque o homem não concebe nada fora da sua consciência. Ele alterava a percepção de avaliação. Porque uma informação errada vai gerar uma concepção errada, uma percepção errada, uma ação errada e um resultado igualmente errado. Jesus aperfeiçoava a filosofia pessoal, que é chamado também de crença principal. Ele quebrava todo tipo de tabu, todo tipo de condicionamento, desde que a pessoa se disponibilizasse a não apenas escutá-lo, mas também ouvi-lo. Ele trazia uma consciência ecológica, porque a visão de Jesus não era apenas se tornar um sucesso no meio de anônimos. Ele tirava os anônimos do seu anonimato para torná-los um sucesso, e isso não o incomodava, porque quanto mais as pessoas cresciam, mais ele crescia na presença do Pai. Porque crescer na presença de Deus é levar outras pessoas a serem maiores do que aquilo que elas se encontravam. Por isso ele se tornou menor do que os menores, para dar a mão aos menores e tornar os melhores. E quando se tornassem melhores, ainda assim sendo um pouco maiores, soubessem que aquele pela qual tudo isso fez por eles, ainda era maior do que todos eles. Ele tinha uma liderança servidora. Ele gerava, ele rompia toda a economia. Toda a economia positiva, Jesus declarou que deve ser quebrada e rompida. Ou seja, não haja economia em fazer o bem. Quando alguém estava preocupado até quando é a medida do bem, Jesus ensinava: se pedir para você, ou se lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se lhe pedir uma túnica, dê 2. O que ele está dizendo? Não haja economia no seu bem. Faça o bem e faça além daquilo que você pode fazer bem. Não tenha economia em ser um canal de bênção. Não olhe para os limites, remova os limites. Faça algo diferente, novo, e que seja sempre em contraste com todo o limite que gera uma limitação de um bem que pode ser sempre maior. Porque ele é a essência, a natureza e o expandimento de todo o bem divino através do ser humano. Jesus mostrava, além do êxito, a autorrealização. Ter êxito, ter sucesso numa função é ótimo, é glorioso e é bênção de Deus. Mas a autorrealização não é comprada com dinheiro, não é fruto de sucesso. A autorrealização é um sucesso interno. É fazer aquilo que amo, por isso faço. Faço aquilo que, como resultado, que é bênção para os demais, a soma é mais para mim próprio. E isso me traz uma autorrealização. E a autorrealização sempre me motivará a continuar sendo melhor, não maior. Melhor naquilo que faço para a glória de Deus. Por isso que João disse: importa que ele cresça e eu diminua. E aí Jesus usa uma ferramenta chamada ferramenta do elogio. E ele diz: homem nascido de mulher, falando de João, aquele que disse: importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Ele disse: homem nascido de mulher, nenhum é maior do que João. Mas João já tinha morrido, porque Jesus não tinha dificuldade de elogiar quem já morreu, como também elogiava na presença. Quando aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele a encontra e pergunta: onde está o seu marido? E quando ela diz: não tenho, a primeira coisa que Jesus faz é elogiá-la. Ele diz: disseste bem. Ele não vai apontando a sua falha, mas vai elogiando o mínimo que ele encontra de virtude no ser humano. Ele não está preocupado nem procurando defeitos no homem, porque ele já conhece. Ele procura uma virtude, e ele, através desta virtude, ele trabalhará a ponto de que ela seja fortificada e cubra os defeitos. Os homens sempre verão os defeitos, Deus sempre verá o aperfeiçoamento. Ele cultivava a excelência na arte de fazer amigos. Porque passar por Jesus era arriscado a se tornar uma pessoa diferente. Ele tornava inimigos em amigos, amigos em irmãos, irmãos em íntimos. Essa era a arte de Jesus. E continua ainda a fazê-lo. Ele continuava e gostava de exercitar uma liderança conquistada, não uma liderança obrigada.
As pessoas que se aproximavam dele e queriam conviver com ele, conviviam com ele porque queriam, não porque eram obrigados. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, sempre foi um convite e nunca uma imposição. Quem quiser, siga-me, vinde, é um convite. Como ele fez a Pedro depois desta pesca maravilhosa que deu 2 barcos cheios, ele disse, vinde após mim. Se você pode vir com 2 barcos cheios, com rede, com peixe, você vem. Se você não pode, veja o que você tem que decidir. Ou você fica com a bênção ou com o abençoador. A bênção tem prazo de validade. Um dia ela acaba. Mas o abençoador sempre será supridor de todas as necessidades. Jesus usava o poder da declaração. Porque para declarar precisa ter autoridade. E ele sempre declarou porque ele era a autoridade manifesta de Deus na terra. E aquilo que ele declarava, assim se cumpria. Então Jesus, quando chega na beira da praia, ele encontra com o Pedro que havia se afastado. O Pedro que já tinha tido o primeiro encontro com ele, conforme João capítulo 1, que André, seu irmão, quer dizer corajoso, havia levado para encontrar com Cristo. E Cristo ali revela não somente o seu coração, mas revela também o seu futuro, dizendo, mudarei o seu nome, tu serás chamado Petros, pedra, tu serás chamado fragmento de rocha. Pedro fica abalado, segue a Jesus. Porém, por alguns motivos pessoais, Pedro se afasta, retorna para o lago, vai voltar para a sua microempresa, onde tem 2 barcos e são 4 sócios, 2 irmãos de cada lado. É muita gente para pouco barco, mas o importante é que eles eram unidos. Quando ele se afasta, Jesus retorna e vai até o lago de Genezaré pela manhã, esperar encontrá-lo ou reencontrá-lo, ou colocá-lo novamente na fileira pela qual havia um projeto, um propósito divino dele servir ao mestre, saindo do sindicato das redes vazias, da frustração, da vergonha, da humilhação, do pão da pobreza, do pão da vergonha. Pedro não havia entendido isso ainda. Então, quando Jesus regressa, Jesus espera que Pedro chega pela manhã, porque Pedro é um totalizador, tudo que ele começa ele termina. Ele começou na primeira vigília, das 6 às 9, segunda vigília da 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus está esperando. Versículo 1 de Lucas 5 diz, uma grande multidão apertava. Jesus tira os olhos da multidão, a multidão o incomoda, ele tira os olhos daquilo que o incomoda e olha para o propósito. Ele não foca a urgência, ele foca a prioridade. E quando ele olha para o lado, ele identifica pelo seu radar aqueles barcos ali. Pedro está ali, retornando, com as redes vazias, com o coração angustiado, com as mãos calejadas, porque todo homem que sai da presença de Deus, sai da direção de Deus, é muito esforço e pouco resultado. E na presença de Deus, ou na obediência de Deus, é pouco esforço e muito resultado. Jesus o aguarda chegar, e quando ele chega, então Jesus o envia para o mar alto. Depois de entrar no seu barco, eu poderia lhe dar 28 motivos porque Jesus entra no barco, 12 motivos porque Jesus sai do barco e envia ele sozinho para retornar ao mar. Pedro fica balançando nas águas da dúvida, e quando Jesus diz, lança as redes, ele apenas leva uma rede e um barco. Jesus enviou ele para que ele fosse com tudo que tinha, para poder receber o máximo de Deus. Porque Deus vai usar o homem naquilo que ele sabe fazer. Já que ele sabia pescar, ele disse, sabia, mas não sabia. Sabia, mas não conseguia. Sabia, mas não recebia. Jesus disse, vai debaixo da minha palavra com 7 características, que não temos tempo de explanar todas elas, mas era uma palavra profética, diretiva, era uma palavra criativa, era uma palavra diretiva para que Pedro fosse até o meio. E quando Pedro chegou lá, ele tem uma crise. Ele diz, Senhor, aqui eu trabalhei a noite toda. Ou seja, ele está dizendo, ele está fazendo do resultado negativo do seu passado uma plataforma, uma planilha para todos os seus dias futuros. Por isso que Jesus diz, volta lá, lança a rede. E quando ele consegue lançar, soltar a rede, porque Jesus nada responde ao seu argumento. Ele já estava debaixo de uma palavra profética, ainda não havia entendido isso, mas toda obediência atrai a providência. E toda desobediência sempre vai atrair uma falência. Então quando ele solta as redes, as suas redes se tornam o endereço da bênção de Deus. As redes que são lançadas nas águas, os peixes vêm. A noite toda ele trabalhou, buscou, procurou e não encontrou. Jesus nem sequer entrou, nem ficou no barco, nem foi com ele até lá. Porque a palavra dele é poderosa para gerar o que não há. A palavra dele, além de gerar, gera com o endereço certo. Além de gerar com o endereço certo, gera com o endereço certo e abundância.
quando eu creio, quando eu recebo, quando eu assimilo esta palavra, porque a palavra que eu ouço é a palavra que me dirige, a palavra que me dirige é a palavra que me move, e a minha ação vai corresponder a um resultado, e esse resultado, dentro dessa direção, é o resultado que Deus pretende abençoar. Por isso que Pedro ficou no barco primeiro, porque para ouvir toda a ministração, Jesus diz, antes de eu colocar algo nas tuas mãos, eu primeiro encho o teu coração. À medida que o teu coração está cheio, à medida que você vai receber esta medida em suas mãos. Então Pedro consegue agarrar as redes cheias a ponto de quase o barco ir a pique, ele quase afunda abençoadamente com a bênção de Deus, até que ele entende que tem que olhar para o lado, tem companheiros, tem irmãos, tem pessoas com os barcos vazios na sua volta. Então ele chama, vinde, e quanto mais ele tira do barco dele e coloca no outro, mais peixe chega para a rede dele. Isso é infindo, não fica na perca, não fica no prejuízo. Quanto mais canal de bênção se é para o próximo, nós somos o próximos a ser abençoados por Deus, é tirando para dar espaço para receber mais. Ambos os barcos ficaram cheios, e eles retornam à praia extremamente abençoados. Ele se inclina diante de Jesus e diz, afaste de nós, Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador. Jesus não acusou de pecado nenhum. Não precisa Jesus acusar, porque ele não veio acusar, ele veio absolver. Quem acusa é a consciência do próprio coração, que bate o juízo dentro do interior do seu coração, declarando suas falhas e seus erros, mas não abdicando do perdão. Então, quando ele se arrepende, Jesus só lhe dá uma palavra profética, eu te farei pescador. Ele disse, pescador dessa qualidade, sempre de barcos cheios. Jesus disse, mais do que isso, pescador de homens. Porque você, para ganhar a vida, tem que tirar os peixes do mar. E eles têm que ser mortos para você ter a sua riqueza. Eu vou te fazer pescador de homens mortos para trazer para a vida. A rede da palavra vai enlaçá-los pelo poder da misericórdia. A graça de Deus os alcançará. E eles se tornarão, então, uma grande pesca que se cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, onde havia, em média, 70 nações, segundo a cultura judaica, naquele dia. E Pedro, abrindo a sua boca, lançou a rede da palavra. A partir daquele dia, ele constatou que as promessas do mestre nunca falham. Aqueles que o obedecem, aqueles que o servem, aqueles que o seguem, porque não basta apenas seguir, tem que servir, porque se não servir, não serve para seguir e nem serve para servir. Que o Senhor abençoe seu coração e nós tenhamos um coração aberto à obediência, que as redes possam ser abertas, voltar aonde tudo deu errado e crer que a partir de agora vai começar a acontecer aquilo que nunca aconteceu para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.